Boa tarde, né? Boa tarde a todos, a todas. Vou abrir a reunião primeiro e depois a gente passa para vocês para fazer a apresentação. Primeiro a ata, deliberar não precisa ler a ata, né? Pode dispensar a leitura da ata, vereador Guilherme. Tem que falar aqui, dispensada a leitura minha e do Guilherme. Dispensada a leitura do Guilherme, pelo vereador Bola e vereador Guilherme. Nós temos que deliberar sobre a presidência da comissão interino agora por esses 30 dias, né? Se vocês não se importam, eu gostaria de ficar, pelo menos não vai, se não mexer, senão nós temos que propor uma nova eleição, né? Da presidência só para essas, tem mais quantas reuniões? Umas 3, né? São 60 dias que foi prorrogado? Não, mas até final do mês. Olha, se o Guilherme por mim não tem problema. Pode ser? Presidência interina, ainda mais o decano, né, cara? Decano da Câmara. Então, continua a presidência da comissão com o vereador Arlindo Cruz. Nós temos aqui hoje o Cristiano, perito Cristiano, superintendente da Polícia Científica de IBC, mais lotado em Itajaí. Eu não sou superintendente, eu sou lotado na superintendência. Desculpa, a superintendência é a perito perita Júlia. Cristiano, lotado na superintendência. Eu que li errado, perdão, retificando aqui. Da Polícia Científica de IBC, mais lotado em Itajaí. E o perito de áudio e imagem, Fernando, da Superintendência da Polícia Científica de Florianópolis. Então, dando seguimento, a palavra fica com o Cristiano e o Fernando, certo? Para nós iniciarmos a sua apresentação. Primeiramente, desejar boa tarde aí para os senhores vereadores e os demais que estão presentes. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui apresentando esse trabalho e divulgando aqui o que a gente faz lá na Polícia Científica e também trazer aqui informações que acredito possam ser relevantes aí para a discussão dos senhores nesse tema sobre a micromobilidade urbana com foco no tráfego dos veículos elétricos em ciclovias. Então... Estou meio gripado. Existe algum tempo? Não? Nossa reunião termina às 3 horas. Tem que terminar até 3 horas. Tá ótimo, então tem 50 minutos para a apresentação. A gente vai fazer uma breve introdução. Vou mostrar aqui de forma rápida algumas ocorrências envolvendo veículos elétricos que aconteceram nos últimos meses. A parte da legislação a gente pode passar um pouco mais rápido, mas eu vou apresentar aqui algumas informações da legislação federal e a legislação municipal aqui de Balneário Camboriú. Falar um pouco do exame de estimativa de velocidade por videoanálise, que é o que a gente faz no setor de prisão de imagem na Polícia Científica. Um estudo de caso realizado, realizado no levantamento de veículos elétricos trafegando pela ciclovia em Balneário Camboriú. E um caso real que aconteceu, que a gente recebeu lá a solicitação para calcular a velocidade de um veículo elétrico em Itapema. E aí no encerramento a gente tem algumas sugestões aí para os próximos passos aí que porventura possa acontecer. Aqui, como que surgiu, né, esse trabalho? A gente pegou um caso em Itapema, após a confecção do laudo pericial. Eu vi a necessidade de aprofundar um pouco mais sobre o estudo e verificar a que velocidade esses veículos estão trafegando nas ciclovias hoje aqui da região. A ideia inicial é fazer esse estudo em ciclovias de Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí. Como eu vi que a discussão dos senhores aqui estava mais adiantada, eu iniciei pelo município de Balneário Camboriú. Ainda não finalizei, mas está praticamente quase finalizado aqui esse estudo. Ainda falta fazer um levantamento de alguns veículos em um outro trecho. E aqui a gente está falando de veículo elétrico, mas que tipo de veículo elétrico? Eu não estou falando de BYD, não estou falando de Tesla, não estou falando de carros, automóveis. A gente está falando aqui dos veículos elétricos mais conhecidos como ciclomotores, patinetes e autopropelidos, que são os que, porventura, vão circular nas ciclovias.
Aqui são algumas ocorrências com veículos elétricos, né, que a gente teve nos últimos meses aí. Ciclomotores elétricos batem de frente na Avenida Beira-Mar do Tabuleiro, em Barra Velha. Adolescente de 14 anos morre após colisão entre scooter elétrica e caminhão em Brusque. Condutor de patinete elétrico morre em acidente com caminhão da Ambiental, isso foi em Itapema. Acidente entre carro e scooter elétrica deixa o condutor do veículo com lesão no braço. E aqui, todos os senhores devem estar cientes da ocorrência que teve com a prefeita de Balneário Camboriú, que foi atropelado por patinete elétrico um dia antes de tomar posse. A Juliana Pavan sofreu ferimentos na cabeça, braço, ombro, costas e joelho. Então, assim, os casos estão acontecendo e algo não deve ser feito, né? Ainda não tá rodando legal. A legislação federal, hoje vigente, a resolução do CONTRAN 996 de 2023, que dispõe sobre a circulação desses veículos em via pública, e lá nessa resolução ela classifica esses 6 veículos: bicicleta, autopropelido, a bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta e motocicleta. A bicicleta, todos conhecem, propulsão humana dotada de 2 rodas. Aí vamos lá, o autopropelido, a resolução do CONTRAN traz algumas características desse veículo. Ele tem um motor de propulsão de até 1000 watts de potência nominal e a velocidade máxima de fabricação não pode exceder 32 km por hora. A largura de até 70 centímetros e a distância entre eixo máxima é de 130 centímetros, 1,3 metros. A bicicleta elétrica é um veículo de propulsão humana dotado de 2 rodas, mas ela tem uma peculiaridade que ela tem um motor auxiliar de propulsão de até 1000 watts de potência. Então ela tem um dispositivo que deve garantir o funcionamento do motor somente quando o condutor pedala. Ela é um pedal assistido e não pode dispor de acelerador ou qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. E a velocidade máxima também desse motor de propulsão auxiliar não pode ser superior a 32 km por hora. O ciclomotor, tem algumas informações importantes aqui, que ele pode ser de 2 ou 3 rodas, o motor a combustão de até 50 cilindradas e a propulsão elétrica, o motor pode ter potência máxima de 4.000 watts. E a velocidade máxima de fabricação desse veículo, ela não pode exceder 50 km por hora. Um detalhe importante isso daí. E aí temos a motoneta, né, que é um veículo automotor de 2 rodas, dirigido na posição sentada, e a motocicleta quando a posição de condução é montada. Aqui tem um quadro, que é o anexo da resolução do CONTRAN 996, de 2023, que ele resume isso tudo que a gente viu agora, e quando a gente vê ali a questão da velocidade máxima de fabricação, se ela for acima de 50 km por hora, uma interpretação literal aqui do que está dizendo a resolução do CONTRAN é que o condutor ele deve ter habilitação na categoria A e, por consequência, também o registro e o emplacamento são obrigatórios. Por que tem muito veículo desse que a gente vê na rua com a plaquinha de que é autopropelido e de que a velocidade dele é de até 32 km por hora? Porque esses veículos, de acordo com essa resolução do CONTRAN, eles têm o registro e emplacamento dispensado e a habilitação do condutor também é dispensado. Só acima de 32 km por hora que seria exigido uma habilitação na categoria ACC ou A para o ciclomotor ou na categoria A se for enquadrado como motocicleta e motoneta. E a resolução do CONTRAN diz que a quem cabe regulamentar a circulação e a velocidade máxima nas vias? A autoridade com circunscrição sobre a via, o órgão com circunscrição sobre a via. E aqui é o que os senhores estão discutindo hoje, né? A legislação vai partir daqui dos senhores. Eu encontrei um decreto 9413, eu já vi em algumas outras reuniões dos senhores, é muito falado que a velocidade máxima nas ciclovias é de 20 km por hora, mas eu confesso que eu pesquisei e não consegui encontrar a legislação vigente que fala isso hoje. Aí seria uma questão de atualizar esse slide, porque o decreto que eu encontrei que fala que a velocidade máxima na ciclovia é de 20 km por hora, ele foi revogado pelo decreto 10572 de outubro de 2021.
Então, depois eu até peço aí que me informe qual é a legislação municipal hoje que está limitando em 20 km por hora para eu atualizar essa apresentação. A lei em vigor hoje é a 4983, que ela regulamenta a legislação nacional de trânsito no que diz a respeito de circulação nas vias urbanas de Balneário Camboriú dos ciclomotores, autopropelidos e bicicletas elétricas. E também disciplina o uso do espaço público para as empresas que estão fazendo o aluguel desses equipamentos, né? A gente vê muito patinete aí e bicicleta agora também sendo alugados pelo público em geral. A lei aqui municipal diz que a circulação dos ciclomotores ela é restrita às pistas de rolamento e é proibida nas calçadas, passeios, faixas de pedestre, assim como nas ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. As bicicletas elétricas e autopropelidos podem circular nas ciclovias e ciclofaixas, mas ainda assim esses veículos não podem ser conduzidos em calçada, nem em calçadão, nem em faixa de pedestre, que é o que a gente não vê muito acontecendo por aí. E agora no último 29 de maio saiu o decreto 2347 que regulamenta as normas relativas à circulação, fiscalização e penalidade dos operadores de serviço de compartilhamento de bicicleta elétrica e equipamento de mobilidade individual, autopropelidos. Esse decreto é federal? Não, esse decreto é municipal. Tá. Mas esse decreto, ele, pelo que eu li ali, legislação municipal, ele, o intuito dele ali, eu acho que é mais na parte da fiscalização que vai começar a ocorrer. Então não fala muito de velocidade, nem muito de característica do... Fala de penalidade. Exatamente. E aí, o que é o exame de estimativa de velocidade por videoanálise que a gente faz lá na Polícia Científica? Existem basicamente 2 métodos que a gente faz hoje, que é a projeção reversa e a razão cruzada. A projeção reversa, de uma forma bem resumida, aqui está detalhado, a projeção reversa eu pego 2 pontos de referência que eu vejo que o veículo, porventura, irá passar no registro de vídeo, e aí eu tenho que ter conhecimento da distância entre essas 2 referências que eu tenho. Com a distância conhecida e com o tempo que eu tenho ali na taxa de quadros do arquivo de vídeo, eu consigo calcular a velocidade. E uma das vantagens desse método é que a gente não precisa tirar a distorção da câmera, porque ali é a distância que ele está passando do ponto A ao ponto B, essa distância conhecida com o tempo a gente encontra a velocidade. Então, o método não precisaria dessa validação em campo, porque já é um método bem consolidado, é aplicado aqui na Polícia Científica nos casos reais, não só em Santa Catarina, como nacionalmente e até a nível mundial. Mas eu aluguei um patinete, né? A velocidade desses patinetes, pelo menos do que eu aluguei lá em Itajaí, é limitada em 20 km por hora. Então, com uma velocidade conhecida, que eu passei ali entre o ponto P1 e o P2, que eles estavam distantes 8 metros, com a velocidade conhecida de 20 km por hora, eu fiz o cálculo e encontrei uma velocidade estimada de 21,1 km por hora, com uma incerteza aí que varia de mais ou menos 1,3 km por hora. Quando eu passei a uma velocidade conhecida de 10 km por hora, no cálculo deu como resultado uma velocidade estimada de 10,8, com uma incerteza de mais ou menos 0,7 km por hora. E quando a velocidade conhecida era de 15 km por hora, a velocidade estimada aqui, com base nesse método, foi de 15,7 km por hora, com uma incerteza de mais ou menos 1 km por hora. O outro método é a razão cruzada. O que diferencia esse método do outro? Esse método, eu tenho uma distância conhecida, que geralmente é o entre-eixo dos veículos, e aí eu pego 2 quadros, faço a sobreposição desses quadros e traço uma linha reta onde os 2 eixos do veículo na posição inicial com os 2 eixos do veículo na posição final, eu traço uma reta com esses 4 pontos colineares, e aí, com base na distância entre eixos conhecida que a gente muitas vezes pega no manual do veículo, a gente consegue estimar a distância percorrida, e com a taxa de quadros do arquivo de vídeo a gente informa a velocidade que aquele veículo estava. A gente pode até ver aqui que se mostrou um método mais preciso, porque eu tenho uma qualidade de imagem boa, né, diferente do que a gente recebe lá no nosso setor. Mas aqui foi num ambiente controlado. O entre-eixo do patinete foi medido em 0,88 metros, né? E a velocidade conhecida quando eu passei a 20 km por hora
eu fiz o cálculo e resultou numa velocidade estimada de 20,1 km por hora, com uma incerteza de mais ou menos 0,5 km por hora. Quando eu passei uma velocidade conhecida de 10 km por hora, eu encontrei no cálculo 10,1, com uma incerteza de 0,2, mais ou menos 0,2 km por hora. E quando eu passei a 15 km por hora, a velocidade estimada foi de 14,8, com uma incerteza de mais ou menos 0,4. Isso daqui foi só para mostrar para os senhores a confiabilidade do método, tanto da projeção reversa quanto da razão cruzada. E o porquê que a gente vai ver aqui, por que eu não usei o método da razão cruzada quando eu fui fazer o cálculo da velocidade dos veículos na ciclovia aqui em Balneário. Porque como que eu vou saber ali o entre-eixos ali daquele veículo que está passando? São de diferentes tipos, diferentes modelos. A gente não tem um manual do proprietário igual a gente tem de um carro para consultar na internet. Então, o estudo realizado aqui em Balneário Camboriú foi utilizado pelo método da projeção reversa, já adianto. O local escolhido foi o trecho da ciclovia situado nas proximidades do edifício Teorema. Ele fica localizado na Avenida Atlântica, no número 5.280, na Barra Sul. Eu escolhi esse ponto porque ali já tem a obra finalizada ali do alargamento da ciclovia, e para posicionar a câmera ficou um calçadão melhor, eu consigo afastar mais a câmera e conseguir pegar um trecho maior do veículo passando. Os cones eles foram dispostos em 9 metros, o P1 e o P2, e aí depois eu coloquei cones paralelos ali para facilitar a visualização e o cálculo. E aí no sábado, o levantamento de dados ocorreu das 5h20 às 6h50, e no domingo das 6 horas às 7h30. O ponto não é exatamente o mesmo, mas foi bem próximo ali do edifício Teorema. E ali, em ambos os casos, os cones, como referência P1 e P2, foram distanciados em 9 metros. Os registros em arquivo de vídeo, foi utilizado um dispositivo móvel Poco X3 Pro, que é um celular, com a utilização do tripé para garantir a estabilidade ali. O vídeo ele não pode sofrer variação para a gente fazer o cálculo. Foram registrados 66 veículos elétricos, 33 no sábado e 33 no domingo. Esses registros foram armazenados em 58 arquivos digitais, porque tem arquivos que registraram a passagem de mais de um veículo. Então eu tenho menos arquivos do que veículos, porque alguns arquivos tem 2 veículos passando, somente isso. A taxa de quadros do arquivo de vídeo de todos eles foi de 30 frames por segundo, uma resolução de 1920 por 1080 pixels e a razão de aspecto 16 por 9. Os resultados obtidos, né? Vamos falar agora dos ocupantes por veículo. Em 53% dos casos, ou seja, 35 veículos, eram ocupados por apenas um indivíduo, ou seja, o seu condutor. 27 veículos eram ocupados por 2 pessoas, condutor e um passageiro, e 4 veículos desses 66, 6% ali do total, eram ocupados por 3 pessoas. Com relação ao uso de equipamentos de proteção individual, dos 66 veículos, 100% os condutores estavam sem capacete. Eu foquei só no capacete, calçado alguns tinham, outros estavam de chinelo, mas analisando o capacete, em nenhum caso o condutor estava fazendo uso desse equipamento. E com relação aos passageiros, dos 31 veículos onde não tinha somente o condutor, somente um passageiro tinha o capacete, que no caso era uma criança que estava fazendo uso de capacete desses de andar de bicicleta. E aí, quando a gente vai falar das velocidades, dos 66 veículos, 53 dele, ou seja, 80%, eles estavam acima de 20 km por hora na ciclovia. Quando a gente aumenta essa velocidade para 30 km por hora, aí a gente vê que somente 8%, 5 veículos estavam acima de 30 km por hora na ciclovia naquele trecho analisado. A velocidade média dos 66 veículos foi de 23,9 km por hora, com uma incerteza de mais ou menos 1,4 km por hora. A velocidade mínima foi de 12,6, com uma incerteza de mais ou menos 0,7
km por hora, e a máxima foi de 38,9 km por hora, com uma incerteza de mais ou menos 2,3. Isso, como os senhores sabem, ali é uma região onde tem um parquinho infantil, tem muita criança, tinha criança dando de patins, de patinete, e a gente viu lá no início, nas ocorrências, que teve um caso que um veículo bateu de frente com o outro. E aí a gente, quando duas forças de sentidos opostos elas se encontram, então a gente tem um resultado somado, né? Digamos aí, arredondando aí para 40 km por hora, uma colisão dessa, sem capacete, eles estão batendo a praticamente 80 km por hora numa ciclovia. E aí a gente tem aqui o caso real lá de Itapema, onde gerou aí, deu o start para se pensar nesse estudo. Um pedestre sofreu traumatismo craniano ao ser atropelado por motocicleta elétrica em Itapema. Ele foi atingido na calçada, mas depois a gente viu que ele estava na ciclovia e atravessando pela faixa de pedestre. Ele sofreu fratura na perna e foi levado consciente para o hospital. Essa vítima, depois de, se eu não me engano, foram 15 dias, ela foi a óbito, ela não resistiu. Aqui a gente tem o vídeo, né? Ele foi divulgado também amplamente aí nas reportagens, nos noticiários aí da região. A vítima ela está lá perto de camisa branca, lá perto daquela estrutura verde ali do banheiro químico. Ela vai caminhar atrás daquele grupo de pessoas e vai ser atingida, porque como é rápido eu já estou... Está lá numa pontinha azul, atrás de uma mulher de preto, né? Tá aqui, ó. A vítima é essa aqui. Exatamente, essa é uma mulher de preto e está lá atrás. E é bom também analisar esse rapaz aqui, porque dois veículos passam na ciclovia. Quando o primeiro passa, ele já dá sinal de como, assim, mostrando certa indignação com a velocidade que aquele veículo passou. E aí o segundo, quando passa, é o que vai atingir a vítima que vai caminhar lá. Então eu vou dar o play no vídeo. Passou o primeiro, aí o segundo pega a vítima lá passando na ciclovia. E aí esse caso chegou para a gente fazer o cálculo da velocidade desse veículo. Foi feito pelo método da projeção reversa e a velocidade estimada desse veículo encontrada foi de 50,4 km por hora, com uma margem de incerteza aí de 8,2 km por hora. Esse caso, o veículo ele foi apreendido, né, e se tratava do modelo que tinha uma potência nominal de motor de 3.000 watts. Só que o que a resolução do CONTRAN aqui é bom dar uma olhada com detalhe no que diz o texto da resolução do CONTRAN, 996 de 2023, porque o ciclomotor ele pode ser provido de um motor de propulsão elétrica com potência máxima de até 4.000 watts, mas a velocidade de fabricação não pode exceder 50 km por hora. E aí, isso daqui eu tirei no próprio WhatsApp da loja, a gente vê lá os modelos e tem lá um catálogo, e no próprio catálogo diz que a velocidade desse veículo é de até 80 km por hora. Se a gente olhar aqui o que diz a resolução, o veículo cuja cilindrada, potência ou velocidade máxima de fabricação for superior às definidas como para ciclomotor, ele deve ser classificado como motocicleta, motoneta ou triciclo, conforme o caso. Nesse caso aí, eu mandei um e-mail para o fabricante e ele me respondeu que a velocidade máxima de fabricação desse modelo era de 75 km por hora. Então, assim, é uma interpretação bem objetiva e literal do que diz a resolução do CONTRAN. Motocicleta, motoneta? Ele deveria ser enquadrado aparentemente como uma motoneta, porque a posição de pilotagem é sentada, né? Sentada, não é montada. Seria a mesma coisa que uma bis, por exemplo. Né? Exatamente. E aí ele teria que ter categoria de habilitação A. É porque eu estou vendo muita gente falando, o autopropelido se passa de 32 km por hora, ele é um ciclomotor. Não é bem assim. Ele é um ciclomotor, de acordo com a resolução do CONTRAN vigente hoje, até que a sua velocidade não exceda 50 km por hora. Se passou disso, aí já é categoria habilitação A, e aí ele tem que estar
Nunca que poderia estar numa ciclovia, né? Mesmo sendo ciclomotor, ele já não poderia estar ali, mas nesse Acima caso... de 20 tem que ir para a pista, né? Por hora, de quilômetro. De acordo com o que for o limite na ciclovia, porque isso vai de cada município. A resolução do CONTRAN, ela passou a bola para os municípios legislarem sobre esse caso. O que for decidido como limite de velocidade, que se já não tem, parece que é o 20 km por hora, fora disso ele tem que circular na via, né, de rolamento. Aquela hora você disse que ele se ultrapassando 50, ele é motocicleta, motoneta ou... Motocicleta, motoneta ou triciclo. Aí conforme triciclo, o caso, aí conforme as características do veículo. Né? Passou de 50 km por hora, então ele pode ser equiparado a motocicleta, motoneta ou triciclo. É porque a linguagem que o pessoal mais usa é equiparada à motocicleta. Né? Uhum. Aí depende só da posição de pilotagem ali, ou triciclo se for três rodas. Mas isso aqui é uma interpretação bem direta e objetiva da resolução do CONTRAN. Se tiver algo diferente disso hoje, eu desconheço, mas a resolução nacional vigente é essa. E aí aqui a gente está partindo para o encerramento e durante esse estudo teria aqui algumas sugestões aí para os próximos passos, né, que a gente foi pensando, algo já pode ter sido até discutido e descartado, mas enfim. O levantamento de dados em outros locais, como eu falei, eu foquei naquele ponto ali da Barra Sul, mas se os senhores, a ideia é fazer um levantamento de 100 veículos em cada município, Itajaí, Itapema e Balneário, e aqui em Balneário eu ainda preciso fazer o levantamento de 34. Se os senhores tiverem algum ponto da ciclovia, ou na Atlântica, ou em alguma outra ciclovia, um horário específico, aí eu até agradeço se me puderem passar, porque eu acho que a gente pode ter uma imagem mais fidedigna do que está acontecendo hoje aqui, não só daqueles veículos que estão transitando nos finais de semana. Aí teria que ser verificada a irregularidade do registro e emplacamento desses veículos, que se enquadram na categoria de ciclomotor, motoneta ou motocicleta, porque, como a gente viu lá na resolução do CONTRAN, eles precisam de emplacamento e habilitação dos condutores. Eu não sei se é viável, mas é uma ideia a utilização de radar móvel pela fiscalização de trânsito, porque montar uma estrutura na ciclovia pode ser que seja inviável, mas ali, durante uma fiscalização, pode ser feito o uso do radar móvel, como a PRF faz nas rodovias, e ali vai estar vendo a que velocidade aquele veículo está trafegando, se porventura for imposta aí alguma multa administrativa que seja por conta do Código de Postura do município ou alguma outra legislação. Fiscalizar o uso de EPIs, né? A gente viu ali que 100% dos casos os condutores estavam sem capacete. Hoje está sendo se falado muito em visão computacional. Eu não sei se seria ali na fiscalização para autuar, mas para levantar dados de em quais regiões o pessoal está deixando de fazer uso desses equipamentos, a visão computacional ela pode ser embarcada em câmeras de monitoramento, e ali a inteligência artificial ela consegue identificar quem está fazendo uso ou não dos equipamentos, e depois ele gera um relatório. Isso é mais fonte de dados para os senhores ou a quem for fiscalizar ter para poder gerir aí a fiscalização. Sinalização viária, eu pelo menos eu não vi um limite de velocidade sendo informado na ciclovia, então assim, a gente está falando aqui de pessoas que são muitas vezes menores de idade, não passou por um curso de formação de condutor, então ele está andando ali na velocidade que ele acha que tem, na velocidade que pode e que a moto dele ali vai suportar. Uma outra ideia poderia ter uma cartilha ou até uma avaliação básica. Uma avaliaçãozinha que a pessoa faz online e emite um certificado. Pronto, agora eu sou menor, mas eu fiz a avaliação, eu tenho ali a autorização do meu responsável, e é uma bem básica. Onde que eu posso andar? Qual o limite da velocidade na ciclovia? Ele responde ali, atingiu a nota mínima, ele está apto a comprar ou conduzir um autopropelido. Isso tudo aqui, eu não sei até onde vai a competência dos senhores para legislar sobre isso, porque a gente sabe que o CTB ele versa sobre esses assuntos de forma nacional.
Então, não sei o que de forma no código de postura poderia ser adotado ou não. E aí a gente tem os veículos modificados, né? Porque esses veículos vendidos como autopropelidos, eles são facilmente... Tem um modo ali, seria o modo, mas eles têm o limite desbloqueado de uma forma muito fácil. Você mexendo na manete e no acelerador, você consegue um veículo que inicialmente tinha uma velocidade limitada em 32 km por hora, ele passa a ter uma velocidade limitada a 70 km por hora, mas ele saiu da loja ali como 32, mas é facilmente desbloqueado esse limite de velocidade. E aí, se ele não tivesse sido envolvido não foi envolvido em nenhuma ocorrência de trânsito, mas foi pego numa fiscalização e tem ali uma desconfiança de que ele tenha sido modificado no seu limite da velocidade, pode procurar o fabricante para ver se aquilo ali foi modificado ou não, ou se ele já saiu de fábrica daquele jeito. E se porventura for envolvido em alguma ocorrência de trânsito que gerar lesão corporal ou óbito da vítima, esses veículos eles podem ser apreendidos. A gente tem um setor de engenharia forense na Polícia Científica que vai analisar com mais detalhe o veículo que seria teoricamente um autopropelido, mas se ele teve ou não alguma modificação que aumentou a sua velocidade e contribuiu para aquele caso. E por último, né, eu como trabalho no setor de pericial de imagem, perito Fernando também, esses veículos envolvidos em sinistro de trânsito, que porventura tenham a sua passagem registrada por câmeras de vídeo monitoramento, a gente sempre orienta que busque-se o arquivo original, evite a tramitação desses arquivos por aplicativo de mensagem como WhatsApp, porque degrada a qualidade da informação, e procura a delegacia de polícia civil de posse dessas imagens, que será encaminhado ofício para a polícia científica fazer o cálculo da velocidade daquele veículo que porventura se envolveu em algum sinistro de trânsito. O Perito Cristiano, se me permite só uma observação, aquelas velocidades que foram encontradas ali na avaliação de balneário, inclusive, talvez condicionado, foi o que a gente falou antes, talvez um pouco menor do que nós esperaríamos, porque era próximo de um parque de crianças, né? Sim. Então, nós imaginamos que fosse outro cenário. Ali não foi, digamos assim, depois a gente percebeu que, cara, talvez esse lugar não reflete o que a gente está observando de verdade. Embora dê um pouquinho acima, né, do que se esperaria, talvez. Mas eu imagino que em outros cenários ali, né, por isso que a gente pensou, cara, vamos pegar em outros lugares, que eu acho que o pessoal está andando bem mais rápido do que isso, né? E a segunda observação justamente, já é implícito que esses veículos eles são muito o fabricante vende, e vocês senhores já observaram, nós tem uma placa lá atrás, né, veículo autopropelido bem grande, mas é muito fácil mudar, é meio implícito, né? E aí ele migraria para 2 categorias acima ali, né, de maneira bem simples assim, só essas 2 colocações. E aí a gente encerra por aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida no que foi apresentado, eu fico aí à disposição. Beleza. Agradecer também a Júlia, que é a superintendente regional, e o Jean, que é agente de perícia. Obrigado por ter vindo. O Fernando tem mais alguma coisa, Fernando? Tudo certo, só aquilo, essa observação. Aí fica aberta para o Guilherme, ou Bola, pode. A palavra fica aberta para os vereadores. Caminho mais difícil, né? Bom, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado por terem topado vir aqui na Câmara de Vereadores. O intuito da gente propor uma comissão parlamentar especial para tratar de micromobilidade é justamente esse. É não tomar decisões políticas com base em situações, em notícias, mas em dados. Porque geralmente uma decisão tomada no calor do momento, ela pode ou ser ineficiente ou não representar de verdade o que a população está passando. E a gente está numa mistura de segurança com tirar todos esses carros das ruas. Esse é o nosso objetivo com a micromobilidade na cidade. Balneário hoje é a cidade segunda menor do estado, nós temos 50 km² de extensão, ela é muito fácil de incentivar a micromobilidade, mas, como os senhores perceberam, é algo que a população não é que não tem o direito de errar por não saber, mas nós, enquanto pessoas públicas, a gente precisa garantir regras que sejam, primeiro, claras e, segundo, que as pessoas utilizem e executem o que a gente coloca numa legislação. E também que seja fiscalizado, né, porque a gente não é um bom gasto legislativo propor lei sem fiscalização.
Então, nós estamos nesse caminho, a comissão está bem avançada, né? O vereador Bola é o relator, o vereador Anderson o presidente, fui proponente da comissão, e muitas das sugestões, fico até agradecido que o senhor trouxe para nós, né? A entidade em si, elas são muito lógicas, e obrigado por falar isso aqui hoje, né? Como sinalização, é lógico que as pessoas têm que saber qual é, e o decreto realmente tem esse ponto, né? Pelo que o senhor trouxe ali de velocidade 20 km por hora seria o ideal. Nós temos um perfil em Balneário que são usos diferentes para cada localidade. Por exemplo, a Avenida Atlântica é muito mais o lazer do que a locomoção para trabalho. A Terceira Avenida tem um perfil diferente, a Quarta também. Então, talvez um local bacana para vocês explorarem numa próxima oportunidade seria essas vias de trabalho. Sim. Que é o quê? Pessoal que, por exemplo, eu venho de patinete para a Câmara, eu não tenho carro. Hoje choveu, não tem como vir de patinete. Ok. Nos outros dias, tem pessoas que utilizam determinado equipamento modal por conta da ineficiência do transporte coletivo. Ou porque cansou do carro, ou porque não tem condições do carro. Então a gente está levantando todas essas informações para tentar montar algo que seja realmente referência para o Estado, principalmente para nós, né? E o nosso problema são os jovens. Eu, como um bom jovem que não quero desestimular a micromobilidade urbana, a gente está com algumas dificuldades sim, né? Algumas regras básicas, por exemplo, andar na contramão, é lógico que não pode, isso não precisa ser colocado numa sinalização, né? Calçada, em qualquer situação é proibido, não tem vírgula, é ponto. Né? Esse tipo de regra a gente está buscando com a prefeitura para que sejam feitas as campanhas, né? Foi lançado acho que na semana passada um programa para o 3º ano, para a gurizada ali, mas a sinalização é um ponto que o senhor trouxe que é muito importante, a gente tem cobrado isso. Essa avaliação online, nós demos uma sugestão para que no momento de adquirir, inclusive com o aval dos próprios comerciantes, de ter um QR Code. Não precisa ser um sistema, né? Pode ser um formulário do Google que ele preenche ali, poxa, você sabe que não pode andar na contramão? Sim. Você sabe que autopropelido vai até tal velocidade? É tão óbvio, mas às vezes o óbvio é o que vai começar a trazer uma mudança. A gente sugeriu isso, então é algo que cabe sim a nós vereadores cobrarem, ao executivo fazer isso, não tenha dúvida. Então é uma ideia que é real, é boa. Sobre os radares móveis, né? A gente também teve a confirmação pelo secretário de Segurança que eles estão buscando ter esses secador de cabelo ali para a gente poder pelo menos ter os dados. Esse estudo que os senhores fizeram é muito importante para basear qualquer discurso, qualquer programa. Né? E em teor de dúvida eu não tenho, só se essa questão do código de posturas seria o caminho. Como o senhor falou, a resolução do CONTRAN ela tem brecha e ela diz na brecha que pode ser a brecha ocupada, então a gente tem como botar a coisa ali, né? A própria resolução trouxe. E uma ideia nossa é talvez pelo código de posturas, não criar uma lei para cada situação, mas por exemplo, na ciclovia de Balneário Camboriú ou na ciclofaixa, que é o maior caso, a velocidade é 20 km por hora, ponto. Não precisa mudar a norma de trânsito. É essa a dúvida que o pessoal que às vezes não está vivendo o dia a dia, né, que está só na política, não consegue perceber, porque o que compete ao trânsito, ciclomotor, a gente está salvo. Né? Autua, faz ali, é maior de 18 anos, tem carteira ACC, está tudo certo. Agora o nosso desafio é o autopropelido, como é o de vocês. Então a cidade hoje tem um perfil, né? O pessoal utiliza, as empresas, eu concordo com o senhor, elas têm um limitador de velocidade, não tem como fazer mágica. Até porque é o empreendedor que vai pagar, né? Então ele não vai botar mais. E se ele botar mais, ele vai perder dinheiro. Porque se ele botar menos, a circulação é maior e o dinheiro vem melhor para eles. Então a gente tem uma oportunidade aí para explorar. Mas o autopropelido hoje a gente está com uma grande dificuldade com jovens mesmo. O uso individual de adultos, assim, essa mistura do ciclomotor e do autopropelido, do destravamento, trouxemos na audiência pública, foi fantástico o debate e a gente chegou numa conclusão. O pessoal quer micromobilidade urbana, mas precisa ter segurança, normas claras e dados. Os senhores trouxeram para nós aqui, né, vereador Bola? Acho que até para o relatório, né, que nós estamos aí confeccionando vai ser muito positivo. Queria agradecer a vocês mesmo. É bom a gente ver que tem mais pessoas preocupadas e quem sabe Balneário possa ser um case aí de sucesso com dados, não só com fatos, mas a gente vai conseguir resolver. A gente preparou, depois eu vou entregar para a comissão também, nós fizemos um relatório com algumas sugestões, alguns estudos. A gente tem pesquisado muito sobre cidades, então se os senhores tiverem algum município que é hoje uma referência, talvez em alguma das modalidades, a gente acolhe muito bem. E, enfim, vereador Bola, passo a palavra para o senhor. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Cristiano, obrigado, Fernando, né? Obrigado à Polícia Científica de Santa Catarina,
estou acompanhando, já assistindo no nosso gabinete, assistindo as audiências públicas já daqui, a nossa, né, de Brusque e a de Gaspar. Mas, senhor presidente, o vereador Guilherme falou bastante e resumiu muito o nosso trabalho, né? Eu vou, se você puder depois disponibilizar para mim a tua apresentação, para a comissão aí, eu vou agradecer, porque achei super interessante. Bem, muito boa, né? Vai ser bem legal, porque tudo que a gente está ouvindo aqui, com cientistas de trânsito e tudo mais, e especialistas, agentes, secretários, o CETRAN, já teve aqui o Ateneu Antunes, tudo, é importante. Mas eu vou deixar o meu tempo de fala sobre o assunto, pedir para o senhor dar a palavra para o Jean e para a Júlia, que estão acompanhando, fazem parte da Polícia Científica também, e estão acompanhando o Cristiano e o Fernando. Tá bom. Então, a palavra está aberta. Oi, boa tarde. Para você, doutora, e para o Jean. Não, a gente veio aqui prestigiar mais o colega, né? Legal. Ele tem sido pioneiro e a Polícia Científica tem incentivado muito esse tipo de trabalho. O Cristiano não só nessa questão de micromobilidade, mas também na questão nos projetos de resposta rápida, que nós também queremos futuramente vir acertar com vocês nesses casos de grandes quadrilhas que demanda uma operação muito maior e conectada da Polícia Civil, Militar, Bombeiros, né? Então a gente gostaria de fazer um plano de resposta rápida, que inclusive o nome é o Cristiano que fez, e para organizar vias de acesso onde a gente possa ter acontecer alguma coisa e a gente tenha junto com como hoje é com a Defesa Civil nesses casos de quadrilhas de grande porte. Né, se eventualmente acontece, esperamos que não, né? Então é um trabalho que a Polícia Científica não só no direto na rua, também essa parte de estudos, né? E prevenção, né? E isso aqui em Balneário é uma cidade maravilhosa, a gente tem que fazer o possível para manter, né? Essa coisa boa, né? Dubai. Verdade. Isso. O Jean quer... Boa tarde, eu vim, sou assessor da perita Júlia, eu vim mais para acompanhar mesmo, né? Aproveito para parabenizar, né, tanto o perito Cristiano ali que fez o estudo, quanto a Câmara por abrir, né, essa possibilidade para consiga ter uma melhor tomada de decisão sobre o caso. Então, continuando aqui, meu tempo, senhor, tá bom, mano. Senhor presidente, já que não utilizar, mas agradecemos, tá? Achei interessante que ela complementou com algo que você não tinha falado. Ciência é outro assunto. É outro assunto, mas é uma coisa assim que eu sempre falo na tribuna da Câmara. Não existe, assim, com exceção de um menino que sumiu lá na 3.618, perto do Ambig, hoje é o Carrefour, sumiu um menino lá, com exceção desse caso, eu não sei de outro caso que a Polícia Civil, a científica e tal, que a polícia não solucionou em Balneário Camboriú. Eu não conheço, sempre tem a solução, sempre surge. E aproveito que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de publicamente estar junto com a Polícia Científica, né? Então, dá o parabéns, porque a Polícia Científica de Santa Catarina, né, a Polícia Civil já elogiei bastante, a Militar também, né? Mas a Polícia Científica, pelo trabalho de vocês, sabe? Porque é importante, e esse projeto que você tem, ele interessa sim, tanto quanto a micromobilidade. Eu sei que são assuntos sigilosos, né, são investigações sigilosas, mas o poder público tem que tomar conhecimento da existência, né, e do planejamento e até participar, né, da melhor forma possível. A melhor dela é monitorar, né, pôr as câmeras que vocês precisam para saber se o autopropelido está dentro da velocidade ou não, e também, da forma reversa, buscar a solução de crimes aqui em Santa Catarina. Interessante. Foi importante abrir o espaço. Falaram menos de 2 minutos, mas deram a informação, um assunto que me interessa bastante. E aí é importante, tá? Eu tenho certeza que esse trabalho de vocês, ele vai se enquadrar também no nosso relatório. O nosso relatório é tudo isso que o vereador Guilherme falou, ele ainda, participando de tudo, ainda tem coisas para incluir, para ser analisado, né? Eu não sei quantas páginas vai ter esse relatório que nós vamos fazer, mas, com certeza, sugestão de lei, sugestão de decretos. Eu, sinceramente, eu vou sair daqui e já vou fazer a varredura para descobrir se esse decreto
aqui o 13.542, né? Se é o 12.347. Se ele for revogado mesmo em 29 de maio, se não tem mais nada que substitui, que os 20 km por hora está mantido em Balneário Camboriú ou não está. Então, é uma informação importantíssima para o nosso estudo, para o nosso relatório. Porque ele estaria, se nós colocássemos 20 quilômetros, colocarmos, e vamos colocar, e aqui em Balneário não tem regulamentação que a máxima é 20 quilômetros, nós vamos estar mentindo. O relatório já está furado. Então, muito obrigado pela informação. Tá? Nós vamos, no mínimo, pode ser que você não tenha encontrado, mas, no mínimo, nós vamos ter a certeza do que realmente é. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos vocês, o vereador Guilherme, sobre a parte da Polícia Científica. Eu tô substituindo o Anderson esse mês, né? Então, não vou me manifestar muito, por isso que eu deixei mais o Bola e o Guilherme se manifestar, porque eles estão acompanhando desde o começo. Eu ia a minha primeira sessão, né? Que vou ficar até final do mês aqui. Então, agradecer o Cristiano, o Fernando, a doutora Júlia, né? O Jean, dizer que é um prazer recebê-lo aqui na Câmara de Vereadores. Tenho certeza que essa apresentação aqui, a comissão vai ter muito proveito, certo? E encerro a reunião, né? Não. Por favor, não. O vereador Guilherme disse que quer apresentar uma sugestão de relatório. Tá bom, eu quero apresentar a sugestão da próxima pessoa participar na reunião. Então vamos deixar para mais liberações aí. Tá bom. Obrigado, vereador Boller. Nós montamos aqui um estudo, né? Ele é mais conceitual de outros municípios, explicando o que é a micromobilidade, como que a comissão nasceu, a audiência pública, diretrizes e soluções para o tema e uma série de indicações que nós realizamos para o Poder Executivo, enquanto gabinete, tá? Enquanto membro da comissão, e já foram todas protocoladas via Softcan. Alguns projetos de lei também a gente protocolou, e eu vou entregar isso aqui em mãos para o vereador Arlindo. Deixa eu deixar aqui com o presidente. Tá. É só uma cópia formal, depois eu apresento de forma técnica também dentro do Softcan, a gente encaminha o documento. Tá, só uma pergunta para o vereador antes de apresentar, se podemos liberar os convidados ou depois a gente continua? Os internos? A minha parte finalizou. Tá bom então. Eu só queria que, senhor presidente, que nós fizéssemos um convite formal, né, que tudo que a gente está fazendo é formal, é pela comissão. Dona Maricélia dos Santos, ela participou da nossa audiência pública, da de Brusque e da de Gaspar. Boa. E em conversa, em particular comigo, no meu gabinete, né, que eu pedi para ela vir ali, ela me passou temas, distorções de que está sendo feito aqui em Balneário. Pode ser até que ela venha com 20 km, lá em Gaspar e Brusque. Então, nenhuma cidade está 100% dentro da resolução 996. Então, seria interessante convidá-la. E é a minha sugestão. De acordo. Também de acordo. Pedir para o Marcelo, já anotar, Marcelo, certinho, e fazer o convite. Então, sem mais nada a tratar, né? Encerro a reunião dessa comissão às 14 horas e 58 minutos. Presidente. Pontualíssimo.